Fisiopatologia. Fisiopatologia ou a ciência por trás dos sinais e sintomas, ou o estudo dos mecanismos subjacentes à produção dos sinais e sintomas. Então, fisiopatologia consiste nas palavras de origem grega pathos, P-A-T-O-S, que significa sofrimento, doença, enfermidade, padecimento, e physis, que significa natureza, origem, além de logos, que significa estudo de. Então, fisiopatologia refere-se ao estudo de mudanças anormais, ou seja, alterações das funções orgânicas, as funções do corpo, que são as causas, consequências ou ocorrem paralelamente ao processo de adoecimento. Estudos de fisiopatologia têm o foco na investigação de processos biológicos que estão diretamente relacionados com esses processos de doenças, de condições, de transtornos físicos, mentais ou psicofisiológicos, por exemplo, alterações no sistema endócrino em certos neurotransmissores ou parâmetros inflamatórios que estão relacionados à atividade do sistema imunológico. Então, o estudo fisiopatológico visa identificar os mecanismos para explicar os processos de adoecimento em termos de etiologia e de patogênese. Então, a fisiopatologia é formalmente considerada como uma subdisciplina da fisiologia. Então, esse é o conceito, não é, da fisiopatologia, ou seja, fisiopatologia é o estudo dos mecanismos biológicos e fisiológicos responsáveis pelas alterações funcionais e estruturais que ocorrem no organismo como resultado de um processo de adoecimento. Em outras palavras, a fisiopatologia busca compreender como e por que um quadro de adoecimento se desenvolve, conectando então as ciências básicas, fisiologia, anatomia e biologia celular, com a prática clínica, com a própria semiologia médica. Então, fisiologia estuda como o corpo funciona em condições normais, o que deriva daí a fisiopatologia ao analisar o que ocorre quando esses processos normais são alterados, são interrompidos por determinadas condições patológicas. Então, a gente pode entender que a fisiopatologia combina duas disciplinas principais, a fisiologia e a patologia. Então, a fisiologia é o estudo dos sistemas do organismo humano, estamos falando aqui, né, na fisiologia humana, e suas várias funções, como respiração, digestão, e todas as funções orgânicas, né, para que possamos ter esta vida, né, de relação com o meio ambiente, para que possamos viver. Né? Então, a fisiopatologia envolve principalmente essas duas disciplinas. Enquanto que a patologia é o estudo das causas e dos efeitos de lesões e dentro desse processo
de saúde e doença. Então, a fisiopatologia ela envolve 4 componentes que estão bem interrelacionados. A etiologia, que é o estudo das causas de doenças e outras condições de saúde. A patogênese, que é o processo ou modo pelo qual uma condição de saúde se desenvolve, ou melhor, uma condição de saúde e doença determinado ou determinada se desenvolve. E tem a ver com as manifestações clínicas. Então, os sinais e sintomas que são detectáveis, que são percebidos de uma condição, de uma afecção, de uma alteração que ocorre na fisiologia, levando à fisiopatologia. Então, esse tema tem a ver com o tema de um vídeo anterior aqui deste canal, que é a abordagem do que é normal e do que é anormal. Então, a fisiopatologia deve ser definida assim, como as alterações fisiológicas de uma saúde que está em um processo de disfunção. Então, depois dessa introdução, né, e que a gente já considerou que a fisiopatologia é um dos ramos e um dos ramos mais importantes da fisiologia humana, o seu estudo supõe, não é, um avanço, não é, no mundo da medicina. E o entendimento da semiologia médica está atrelado ao conhecimento da fisiopatologia. Então, este ramo da fisiologia vai permitir explicar como as doenças são produzidas, como são produzidas e por meio de que mecanismos esse processo de adoecimento leva ao aparecimento de sinais e sintomas. Então, a fisiopatologia ela vai descrever a história da doença, uma vez que essa doença afeta o ser vivo, o ser humano vivo. Ela é dividida geralmente em 3 fases, né? A doença. A fase inicial, a fase clínica e a fase de resolução. Então, já entrei nessa seara do processo, né, de saúde e doença. A fase inicial abrange as primeiras mudanças que sofre o organismo desde o momento em que o processo de adoecimento se inicia até o momento em que os primeiros sintomas são produzidos, sintomas e sinais. E nesta fase inicial, o paciente não sofre mudanças substanciais, já que a doença se desenvolve sem que a pessoa perceba o que está acontecendo, dependendo, claro, da doença. Esta fase tem diferentes durações. A fase clínica começa quando a doença ela inicia, ela passa a mostrar sintomas e sinais, e esses sintomas e sinais podem aparecer paralelamente ou em uma determinada cronologia, podem aparecer de maneira reiterada, por episódios, isso por meio, por exemplo, de crises, né? Então, esses sintomas e sinais também podem se repetir durante anos, uma vez que a barreira, geralmente dos 6 meses,
é ultrapassada, isso depende também, esse marco cronológico depende também em que sinal e sintoma, que doença, porque pode ser considerado um sintoma prolongado acima de um mês, ou acima de 15 dias, crônico acima de um mês, prolongado ou subagudo acima de 15 dias, como é o caso da tosse. Mas em muitas das manifestações clínicas, o marco de 6 meses é considerado como aquele momento em que passamos a dizer que aquele quadro é um quadro, não é, que é crônico, como no caso já de uma entidade nosológica bem conhecida, que é o caso das hepatites. Então, é nesta fase clínica que geralmente o paciente vai procurar a atenção médica, a atenção à saúde. E essa atenção ela vai ser aplicada, não é, diferentemente em termos, não é, de conduta diagnóstica para cada condição, porque há necessidade de buscar a terapêutica, e para se buscar a terapêutica há que se estabelecer um diagnóstico clínico e um diagnóstico etiológico, não é definitivo, ou não, né? Mas essa fase é a fase em que o paciente está em busca, não é, de elucidação do problema que ele está vivenciando. E a fase de resolução tem diferentes aspectos. Pode terminar com a doença pode se tornar crônica ou pode se tornar terminal, né, em uma fase avançada que não tem mais possibilidade de cura. Então, o diagnóstico precoce e o conhecimento da doença são fundamentais para que não se avance para esta fase, não é, que é uma fase já que não tem mais terapêutica nem para o controle dos sintomas e nem para a cura propriamente dita, e nem para que aquele paciente não chega ao êxito letal, isso é um eufemismo, então vamos usar as palavras no seu contexto, para evitar que o paciente morra, ou que, se for um estádio terminal, que ele passe por cuidados paliativos necessários. Então, só para resumir o que discutimos até agora, a fisiopatologia é o estudo de mudanças funcionais que ocorrem no corpo como resultado de um processo de adoecimento ou de lesão, ou seja, um processo patológico. E a fisiopatologia vai combinar conhecimento principalmente da fisiologia, da anatomia, da patologia, mas também, eu acabei falando das principais, mas também combina conhecimento de disciplinas como bioquímica, biologia celular, para elucidar os mecanismos que estão subjacentes àquele processo de adoecimento. Então, quando a gente fala em fisiopatologia, estamos falando em mudanças na fisiologia, ou uma fisiologia desordenada ou disfuncional, além da faixa considerada normal. Então, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo o normal e o anormal, né? Então, isso que passa, esse quadro, que passa do funcional, da funcionalidade para a disfuncionalidade, é causada por um quadro patológico, de doença, que é causado por fatores ambientais, por fatores genéticos, pela combinação desses fatores ambientais e genéticos.
E, geralmente, a gente estuda a fisiopatologia no contexto do funcionamento dos órgãos e sistemas. Então, a fisiopatologia nos ajuda a entender como alguém acabou passando do seu estado funcional, considerado normal, para uma situação disfuncional. Então, isso vai influenciar decisivamente, né, na tomada de decisão clínica. Então, o papel da fisiopatologia é muito importante ao identificar e fazer a gente entender os mecanismos da doença. E a fisiopatologia vai permitir a interpretação guiada também dos testes diagnósticos e das estratégias de gestão daquele quadro determinado, né? Daquele quadro que está sendo estudado e daquele paciente que está recebendo a atenção médica. Então, ajuda também a que a gente se afaste, assim, não fique totalmente como clínicos ligados a algoritmos e permite uma abordagem individualizada, ou levando ao direcionamento da causa raiz dos sinais e sintomas que o paciente traz na sua narrativa. Então, entender a fisiopatologia também requer esse entendimento, não é, de que certas habilidades são necessárias. Então, inclui avaliar também a importância dos sinais e sintomas na sua fisiopatologia, no seu desenvolvimento, na sua etiopatogênese, e também não só dos sinais e sintomas, mas também dos achados físicos do paciente. Também temos um vídeo aqui no nosso canal que aborda essa distinção entre sintomas, sinais e achados físicos para você, estudante, que está na iniciação ao exame clínico, a iniciação à observação clínica. E também enfoca a precisão, é importante conhecer a fisiopatologia para entendermos a fidedignidade e a validade de determinados testes diagnósticos e como eles são interpretados. Então, é preciso ampliar a importância e a aplicação da fisiopatologia no estudo semiológico dos sinais, sintomas e achados físicos. Então, é preciso também nos manter atualizados e atualizadas na compreensão da fisiopatologia, pois a saída será bastante diversa, não é? Em termos de raciocínio clínico, de avaliação clínica, da solicitação de exames complementares racionais e também essa racionalidade permite que escolham os exames complementares realmente necessários, reduzindo os custos, né, e reduzindo a realização de procedimentos desnecessários. Então, é importante lembrar que a fisiopatologia deve estar sempre no nosso raciocínio clínico. Então, quando esse conceito, né, foi criado ainda na medicina antiga, né, da Grécia, né, a medicina greco-romana. Na verdade, a medicina romana ela bebeu na medicina grega, né, porque inicialmente os principais médicos romanos eram gregos. Então, na medicina grega, principalmente,
é, tem se buscado entender e aplicar, né, conhecimentos e que naquela época, né, da antiga Grécia, a palavra grega physis significava ou significa natureza, enquanto a antiga palavra grega pathos significa sofrimento, que é a raiz da palavra doença. Então, a fisiopatologia visa fornecer essa estrutura para colocar o nosso raciocínio clínico de maneira individualizada para cada conjunto de sinais e sintomas apresentados por determinado paciente e descobrir os processos internos que estão envolvidos, né? Então, quando a gente reconhece o reconhecimento, né, da doença, a determinação do processo de progressão da doença, até chegar no diagnóstico e depois na implementação da terapêutica, em resposta a esse tipo de conhecimento, são todos, né, conduzidos e encaminhados a partir da fisiopatologia. Então, esse conhecimento dos processos de doença inerentes à ciência e ao estudo fisiopatológico reflete o conhecimento utilizado pelos clínicos na tomada de decisão sobre o cuidado do paciente. Então, é um processo saúde, doença, cuidado, que passa pela fisiopatologia, o entendimento fisiopatológico dos sinais e sintomas das doenças. Então, identificar a fisiopatologia nesse contexto é o passo inicial para chegar, né, a um diagnóstico preciso, a realização de exames complementares racionais e também um tratamento racionalmente instituído, a ser instituído, né? Então, a própria fisiopatologia vai interferir nesse processo. Ou a fisiopatologia encoraja o processo, o entendimento desse processo diretamente, ou também a fisiopatologia, quando mal compreendida ou não estudada, pode aumentar a ocorrência de erros diagnósticos e, consequentemente, erros terapêuticos e efeitos adversos de uma terapêutica que é instituída de maneira que não foi submetida a um estudo fisiopatológico. Então, a aplicação prática da fisiopatologia ao cuidado do paciente necessita essa sólida compreensão, né, desses mecanismos que produzem as manifestações do adoecimento e uma avaliação realista do paciente e da paciente para que a gente possa acertar, né, que é o que todos nós clínicos queremos, acertar no diagnóstico, acertar na atenção e no cuidado àquele paciente que busca o nosso serviço de saúde. Então, lembrar sempre de pensar, antes, ao analisar os sinais e sintomas, passar pelo raciocínio fisiopatológico. Então, essa é uma introdução ao estudo da importância da fisiopatologia na caracterização semiológica dos sinais, dos sintomas e dos achados físicos desse processo de adoecimento. Até a próxima, quando continuaremos esse nosso estudo e essa apresentação. Até lá, então.